Silvio. Estou de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia é carioca de nascimento, mas abraçou uma fé que ultrapassa fronteiras. Malafaia tem o dom da palavra, poder que ele exerce há quase 30 anos em programas de televisão transmitidos aqui, nos Estados Unidos, Europa e África. É líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e combate abertamente a homossexualidade e o aborto. Silas trouxe esses temas para as últimas campanhas eleitorais, o que lhe rendeu alguns processos e muita publicidade. Recentemente, ele foi citado pela revista americana Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Não deixou por menos, disse que vai ferrar a Forbes. Pastor, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. É que agradeço. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Que é recentíssima. A revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal avaliada em 150 milhões de dólares, que dá em números brasileiros 300 milhões de reais. E o senhor contestou essa informação. Sim. Deixa eu te falar, Gabi. Safado, sem vergonha, bandido, caluniador, tem tudo que é lugar. Pastor, padre, jornalista, tem tudo que é lugar. Quando a Forbes faz uma declaração dessa, não é uma declaraçãozinha qualquer. Eu vivo de quê? Eu vivo de que pessoas acreditem em mim para darem ofertas, na verdade, porque eu sou um pouco diferente de outros pastores. As ofertas que eu recebo é mais de gente que não é da minha igreja. Eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Então, há 30 anos eu sou conferencista e tenho programas de TV e recebo verbas de pessoas que não me conhecem de perto. 80% são evangélicos e 20% é gente de tudo que é religião. Então, quando eles falam isso, o que subentende? O ser humano é um ser inteligente, que raciocina, que pensa. Peraí, esse cara tem 300 milhões, está roubando de gente. Não, roubando não. Ele tá metendo a mão. Mas eu gosto de ser, desculpa, eu sou muito franco. Esse cara tá com essa grana toda porque tá metendo a mão em alguma coisa. Aí vamos lá. Onde é que tá a mentira e a safadeza? Primeiro, minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade. Estou sendo honesto. Se eu tivesse no outro programa, um outro jornalista, mas como você é uma jornalista de muita credibilidade, então exclusivamente aqui para você, aqui, e no meu programa de TV, porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda, tá aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre, eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, onde diz sobre o patrimônio que eu tenho, é 4 milhões de reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora Central Gospel, porque você é obrigado a declarar o capital, né? Quando você abre uma empresa, qual é o capital dessa empresa? Então, isso entra no imposto de renda. Então, eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por 149 mil dólares para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, eu acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista, eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano.
Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Então, eu não posso aceitar que uns caras venham dizer uma coisa com o objetivo, que esse é o objetivo, é colocar um bloqueio na sociedade, que tudo que é pastor, o que ele tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários, certo? Então, eu fiquei nervoso com esse negócio. Eu vou contestar um pouco. A revista Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas. Não é novo, é associado à religião, a todas as religiões, digamos, não estou isentando a católica, as religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, associada ao dízimo pago pelos fiéis. E aí levanta-se a questão tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc. e tal, que sustenta as igrejas. Também vem com dízimo. Também, estou dizendo. É dízimo também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora, no caso, esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas à religião, por que não seriam do interesse da Forbes? Ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Ela cita o Ike como o Ike Batista, ela cita todo mundo. Por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais, a revista se defendeu citando fontes. Ela disse Ministério Público, mentira, Polícia Federal, mentira, e imprensa. Mentira, primeiro. Não tem um dado na imprensa, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são instituições de muita credibilidade, legalmente eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão, Receita Federal. E que para falar do que eu tenho, um juiz tem que autorizar. Porque sigilo fiscal, sigilo de patrimônios, sigilos bancários, só um juiz pode quebrar. Então eu disse para você, a Forbes pode falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 milhões de reais, o que a pessoa vai associar? É o ser humano, o cérebro humano, o ser humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção, ele faz associações. Então diz assim, pô, esse malandro aí, esse vagabundo aí, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então essa é a ideia. E eu não vou receber fama daquilo que eu não tenho, porque para o milionário...